Graças e paz, irmãos. Nós vamos dar sequência hoje à nossa jornada bíblica, né? Aqui na nossa EBD online, da semana de 26 a 31/7. Lembrando que nossa escola bíblica presencial já está funcionando. Então vamos à primeira pergunta. As perguntas que o pastor nos manda e manda as respostas, a gente vai passar aqui para os irmãos e comentando, né? Sempre que possível. Então a primeira pergunta está em Esdras, no livro de Esdras. Por que Esdras teve vergonha de pedir ajuda do rei? Essa passagem é muito interessante, né? O próprio pastor falou na última pregação dele a respeito disso aqui. A resposta está em Esdras 8:22. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavalheiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: Amon do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e sua ira contra todos os que o deixam. Quer dizer, Esdras falou muito para o rei ali do poder de Deus, né? Como Deus estava junto daqueles que o buscam, e a ira de Deus sobre aqueles que viram as costas para Deus. Isso diz muito aí nos dias atuais para nós, né? Isso é um ensinamento assim, muito interessante. E muitos cristãos, muitas vezes a gente não pensa nisso, a gente não percebe isso, né? Não leva isso em conta. Porque a gente passa o nosso tempo todo, né, falando de Deus, das providências de Deus, que Deus está do nosso lado, né? Que Deus escuta as orações daquele que o busca, não é isso? A gente prega, né, que esse Deus vai te ajudar, vai te atender, vai suprir as suas necessidades. E na primeira dificuldade a gente vai e corre, né, para o lado do ímpio para pedir ajuda para esse ímpio aí. Então isso é um testemunho assim, muito fraco da nossa fé, não é isso? Então é o que Esdras está falando aqui. Ele falou tanto daquele Deus. E agora que ele tinha alguma necessidade, ele estava com vergonha de ir no rei e falar assim: rei, eu estou precisando da sua ajuda. Porque aquele rei poderia virar para ele e falar assim: vai pedir ajuda para o seu Deus, né? Ele não supre as suas necessidades. O pastor até citou um caso de uma irmã, alguém da nossa igreja que pregou, né, para outra pessoa. Essa pessoa foi para a igreja, se converteu, e logo depois essa irmã foi ali pedir dinheiro emprestado para essa pessoa, né? Estava chegando, nova na igreja. Esse foi um mau testemunho, que aquela pessoa chegou a comentar isso com o pastor, né? Que como uma serva de Deus estava naquela situação que tinha que pedir dinheiro emprestado. Então, a gente sabe que em alguns momentos nós temos necessidade da ajuda dos irmãos. A própria palavra de Deus, acho que lá em 2 Coríntios diz, né? Comunicai com os santos nas vossas necessidades. Quando você tiver necessidade, você tem que procurar um irmão em Cristo, não no ímpio, né? Procura a sua igreja, seu pastor. Eu, graças a Deus, já precisei da ajuda de irmãos, mas nunca pedi dinheiro emprestado para nenhum irmão da nossa igreja. Já pedi para o pastor, pequenas quantias, uma passagem de ônibus, eu me lembro que eu tinha que fazer uma entrevista, né? Numa empresa, e eu não tinha o dinheiro para pagar o ônibus para outra cidade. Foi o meu pastor e pedi para ele. Já precisei de irmãos, sim, para outras coisas, mas para dinheiro nunca pedi dinheiro emprestado. Graças a Deus. E mesmo outras coisas, quando eu precisei, os irmãos me atenderam, mas olha, eu orei muito para Deus para que nunca mais precisasse pedir nada para um irmão. Até essa semana o pastor mandou um vídeo de um canal, né? Aline Israel, mas da Aline, vocês procuram lá. Muito interessante o canal dela. Ela é uma judia que passa as coisas ali de Israel. E ela estava falando sobre o dízimo. E nós vamos falar no dízimo aqui para frente, né? Mas lá, com os judeus, existe até uma oferta que os judeus dão, que é para que esse dinheiro seja emprestado para outros judeus necessitados. Inclusive o rabino ali cita que o ideal é que a ajuda venha antes da pessoa ter que pedir.
tem que procurar a ajuda, né? Antes que a pessoa tem que se humilhar, né? Porque é muito difícil, irmãos. É muito difícil você sair de casa para pedir ajuda para alguém. Você não sabe qual vai ser a resposta. Isso é uma humilhação, sim, né? Você tem que ser humilde para, se você precisar, você procurar ajuda, mas por outro lado não deixa de ser uma humilhação. Foi esse sentimento que Esdras, né, sentiu aqui. Ele precisava da ajuda do rei, mas ele estava envergonhado de buscar o rei, né? Então você precisa de ajuda, tem necessidade de algo, procura um irmão, aquele irmão mais chegado, aquele que você tem mais, né, intimidade. Vai lá e fala com ele. Então procura o seu pastor, que ele vai saber te escutar, né? E dentro do possível ele vai te ajudar sim, com certeza. Ou ele vai, então, se ele não puder te ajudar, ele vai ter meios para que, né, consiga buscar essa ajuda para você. Ok? Mas um bom testemunho a gente tem que dar sempre, né? Então, em Malaquias, seguindo aqui a segunda pergunta, é justamente continuando, né, esse assunto aí. Está lá em Malaquias, e a pergunta é: em que o homem tem roubado a Deus e qual a consequência desse roubo? A resposta está em Malaquias 3,8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: e que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, né? Então a gente rouba a Deus e ainda pergunta, né? E que te roubamos? Né? E ele continua aqui no versículo 9 e 10. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Quer dizer, eu acho que é a única passagem da Bíblia que Deus pede uma prova, né? E promete a recompensa, né? Ou a retribuição dessa prova de uma maneira tal que você não vai ter nem lugar para juntar tudo aquilo que Ele vai te dar. Então, quer dizer, não é só a gente ficar buscando a Deus o tempo todo, né? Querendo que Deus nos atenda, né? Supra nossas necessidades. Todo o tempo, só pedimos, não é isso? E por outro lado, nós não procuramos fazer nada, né? Nem aquilo que é a ordenança de Deus. E essa questão do dízimo, esse é um assunto muito falado, muito debatido no nosso meio, né? Muitos irmãos assim, têm uma visão de que o dízimo não é para cristão, era só para os judeus. Tá bom, é só para o judeu e a oferta? A oferta é do cristão, não é isso? Eu acho sim que Jesus aboliu o dízimo, porque na vida do cristão não é mais 10%, né? Tem que ser toda a sua vida. Não é isso? Deus se agrada àquele que dá e dá com alegria, né? A gente vê lá nas cartas de Paulo, né? A gente vê na igreja primitiva, os irmãos tinham alegria de dar tudo, disponibilizar tudo. Eu não estou falando para você pegar tudo que você tem e ir lá dar para a igreja, para o pastor, para o irmão necessitado. Não é isso, né? Mas o cristão sempre vai além, né? Deus colocou a lei, né? A lei lá de Moisés, para os judeus, não é isso? E quando Cristo veio, ele cumpriu toda aquela lei. Então agora aquela lei só não basta para nós temos que ir além. O pecado que a lei mostrava lá para o judeu, né, era nas ações, né? O pecado só existia quando você matasse, quando você roubasse, né? Quando você fizesse algo assim concreto ali, né? A ação. Com Cristo é muito diferente, é além disso. É o simples desejo que já vira pecado. Simples pensamento em pecar, ele já é o pecado, né? Não é só o ato, né? Quando você pensar em cometer um pecado, aquilo já vai no seu coração e você já está pecando. Não é isso? Então a lei fala em 10%, 10% é o mínimo, é a ordenança. Mas não esqueça das ofertas, né? Não esqueça de estender a mão para um irmão que esteja necessitado, não é isso? Nós temos amor pela nossa congregação, né? Pela nosso grupo ali, né? A nossa comunidade ali. Nós não temos amor pela nossa casa ali, nossa igreja. Então a gente tem que zelar por isso, né? Como você vai zelar por isso, né?
Vai virando as costas, né? Às vezes tem a necessidade no templo e a gente vira as costas. Eu confesso que tem algum tempo que é difícil para mim, né? Entregar o dízimo, porque sem renda, como é que a gente vai entregar o dízimo, né? do zero? Mas não é só o dinheiro, né? A gente sabe também que é o seu tempo, né? É a mordomia. O pastor já falou muito nisso no passado. É o seu tempo, o que você pode fazer, né, para Deus? Ele está esperando isso. Tá? Ele está esperando a sua ação também. É isso? Então, quando a gente fica só esperando que Deus nos dê algo, né, e achando que Deus é obrigado, né, a nos dar tudo, a gente está seguindo um caminho errado. Né? Ele diz aqui, fazei prova de mim, que as bênçãos dele serão de tal maneira que você não vai ter nem lugar para guardar. Por isso que nós temos a alegria de, né, compartilhar as bênçãos que a gente recebe de Deus. E essa passagem é muito pesada. Né? A gente lendo aqui, eu já vi assim, outras pessoas interpretando isso, falando, não, ele está falando só dos sacerdotes, dos líderes e tal. Sim, eles cobram muito mais dos líderes, dos sacerdotes, aqueles que têm, né, o poder sobre as ovelhas. O próprio Cristo aqui, quem ele chamava de hipócritas? Quem é que ele falava até sobre o dízimo? Ele falava dos líderes religiosos, né? Nunca falou de ovelha, falava dos líderes. Fazia um jogo pesado ali sobre o povo, né? E não vivia de acordo com aquilo que eles pregavam. Fala de líder sim, mas serve para nós. Porque nós somos líderes na nossa família, na nossa casa. Nós somos sacerdotes no nosso lar, né? Nós somos pastores sim. Porque o pastor, a gente sabe que não é só lá o título, né, de um curso que você faz, é um dom que Deus dá. Então ele está falando para nós sim, para todos os cristãos. Fazei prova de mim. Amém? A próxima pergunta está em Salmos, né? Vamos começar aqui no livro de Salmos. Por que o Senhor ordenou aos pais que fizesse chegar a seus filhos a lei e o testemunho dado a Jacó e a Israel? A resposta está em Salmos 78, de 5 a 7. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizesse conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos. O pastor dá um exemplo aqui, exemplo prático, né, sobre essa passagem. Ele vem de uma descendência italiana, né? Entre Bartoli provavelmente é italiano ainda. O pastor, ele não sabe nada da descendência dele, né? Por quê? Porque ali a descendência dele não se preocupou em passar, né, as origens da sua família, né, a história da sua família, para frente, para gerações futuras. Né? O avô dele veio da Itália e provavelmente não falou nada para os filhos como é que era a família dele, quem era, como é que falava lá. Né? Ensinou a língua ali, né, paterna, não ensinou. Então hoje ele tem a descendência italiana, mas não sabe nada da Itália. Né? Deve saber alguma coisa que ele lê aí, mas assim, a da sua família, né? A história da sua família, da sua origem, se perdeu. É isso? É isso que Deus não quer que aconteça em Israel. Ele quer que os pais passem para os filhos, porque para os filhos passarem para os seus filhos. Né? Quer dizer, e aí Deus vai estar sempre sendo lembrado e ensinado para gerações futuras. Né? Então, se a gente não falar de Deus para os nossos filhos, eles não vão ter o que falar para os filhos dele. Aquilo vai morrer, né? Morre com você ali. Então, ele está instruindo para que Israel, né, passe e ensine para os filhos, né, os preceitos de Deus, né, as leis de Deus, né, que pegue o livro da lei, né, Deuteronômio, e ensine para os seus filhos. Então, nós temos a responsabilidade de ensinar aos nossos filhos quem é esse Deus. Né? O que ele pensa, o que ele espera de nós. Qual o nosso contexto, né, dentro do projeto de Deus aí para o ser humano. Existe um contexto aí, nós não estamos aqui assim à toa. As coisas de Deus não são assim à toa. Tem um propósito. E a gente tem que passar para os nossos filhos isso. A palavra já diz, né? Ensina o menino no caminho que deve andar. O caminho.
E o caminho é a palavra, né? Porque Jesus já dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ensinar esse caminho. Porque lá na frente, isso vai fazer diferença na vida dele. Com certeza. A próxima pergunta está em 1 Timóteo. Vamos lá para o Novo Testamento. Paulo disse que escreveu esta carta a Timóteo esperando ir vê-lo logo, mas se demorasse, o que ele deveria saber? Qual a instrução que Paulo estava passando aqui para Timóteo? E a resposta está em 1 Timóteo 3, 14 e 15. Diz assim, escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Né? Aqui a gente vê o cuidado que Paulo tinha com o filho na fé dele. Né? Timóteo era filho na fé de Paulo. Então ele está passando ali para Timóteo, através dessa carta, desse texto, as instruções, não é? Para que Timóteo pudesse saber como é que ele ia se portar na casa de Deus, andar na casa de Deus. Como é que ele estaria ali na casa de Deus. Timóteo era novo ainda, né? Era um jovem, né? Um rapaz. Então Paulo, né, com a sua experiência, ele viu a necessidade de ter que instruir Timóteo. Né? Isso nós temos que fazer com nossos filhos. Inclusive nossos filhos na fé. Quando você prega a palavra a alguém, a pessoa chega na igreja e se converte e vai para a igreja, ele é o seu filho na fé. Você tem que instruir ele de que maneira ele vai se portar ali. Então é o que Timóteo está recebendo de Paulo aqui. Instruções para que ele pudesse saber como é que ele ia estar ali. Você pregou para uma pessoa que nunca esteve numa igreja evangélica. Aí no outro dia a pessoa vai para lá de bermuda, boné, uma camiseta cheia de coisa, com um brinquinho na orelha. São instruções que você tem que falar para ele de que maneira ele vai se portar ali. Você tem que falar, tem que instruir aquela pessoa que está chegando na igreja. Né? Porque ali não é um lugar qualquer, ali não é um clube que você vai. Né? Clube, você vai praticar um futebol, não é nada disso. Ali você vai cultuar seu Deus. Né? Ali é uma casa santa, um território santo, sim. É assim. É um prédio, né, feito ali de tijolo, de cimento. Então nós temos que ter, né, respeito para aquele lugar ali. Então é isso que Paulo está passando aqui para Timóteo, e é isso que a gente tem que passar para aquelas pessoas que novos, né, que estão chegando na igreja. Né? Você não vai de qualquer maneira para o seu trabalho. Você toma certos cuidados. Né? Muitas empresas aí até adotam uniformes, né? Para que seja tudo padronizado, certinho. Existem leis para isso. Algumas atividades você não pode estar de qualquer maneira. Você tem o calçado específico, o tipo de roupa, até o material da roupa, né? Assim, é a casa de Deus. Você não vai lá de qualquer maneira. Né? Um aspecto largado, né? Diferente. A palavra diz, venha como está. Né? Venha como estás. Mas você não vai permanecer da maneira que você estava antes. Você vai ser uma nova criatura. Eu me lembro logo que a Ivone foi para a igreja, eu comecei a levá-la, né, nos eventos. E teve um encontro lá no João 23, lá no nosso bairro, né, que a gente morava. E eu fui, ainda não estava frequentando a igreja, eu era o único de bermuda. Eu fiquei tão incomodado com aquilo que eu voltei em casa, coloquei uma calça e voltei lá para o evento. Não precisou ninguém falar comigo, eu me senti incomodado. E não estava ainda convertido. Mas ali foi muito mais pelo aspecto assim dos meus modos e costumes. Né? Você percebe as coisas, você observa e percebe as coisas. Não teria nada demais eu permanecer ali de bermuda, que era um evento ao ar livre, né? Público. A gente faz nossos retiros na praia, não tem problema nenhum você estar ali de short, né? Você não vai estar de sunguinha, nem as mulheres de biquíni, não é isso? Mas uma roupa mais informal, não tem problema, porque você está num ambiente informal. A igreja sai para fazer um piquenique, né? Ao ar livre lá, você não vai de terno e gravata. Você pode ir de bermuda, de chinelo. É o ambiente.
E o ambiente do templo, né? Você tem que se portar ali com ordem e decência, né? Você tem que tomar cuidado, sim. Botar a roupinha de missa, né? Como falava antigamente. Ou a roupa de ir para o culto. Amém? Próxima pergunta diz: a quem Paulo diz que está negando a fé e sendo pior do que o infiel? A resposta está em 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Né? E a gente tem visto aí muitas famílias abandonadas à própria sorte. Né? Filhos que não se importam com os pais. Né? Assim, pessoas idosas que estão dependendo da igreja, da ajuda da igreja. E pessoas idosas que têm família, têm filhos, têm netos, né? Abandonados. Né? A igreja virou agora um local assim, de ação social, ajuda humanitária, não é isso? E muitas pessoas, mesmo com família, estão sempre dependendo da ajuda do governo, né? De algum auxílio. Então isso é muito triste, né? Uma certa vez, faz tempo isso, alguns anos, alguém na igreja, né, dando um testemunho, falando algo, que ele tinha 9 irmãos e ninguém queria saber da mãe. Ele que sozinho ele cuidava da mãe. E ele até de uma certa maneira estava se envaidecendo daquilo, porque nenhum irmão queria saber, e ele estava cuidando. E num tom de reclamação. Quer dizer, aquela mulher teve 9 filhos, 8 não queriam saber de cuidar dela, ajudar ela, e o único que ajudava estava reclamando. Você imagina a situação daquela senhora. Né? O único que dizia que ajudava ela estava lá publicamente reclamando disso. Não estava fazendo com amor, eu vejo assim. Isso é muito triste, né? Porque existe um ciclo natural da vida, né? Você nasce, seus pais cuidam de você, né, até você se formar como homem, como pessoa, né, ter a sua independência, para que depois você venha e ajude seus pais. Aí você vai ajudar seus pais, vai ajudar seus filhos, para que seus filhos amanhã te ajudem também. Isso é o ciclo natural de uma família sadia, uma família, né, instituída por Deus. Né? E o que falar aí dos casais que não querem ter filhos? Eu conheço muita gente que não quer ter filho. Ainda fala assim, eu vou ter filho para colocar nesse mundo aí. A primeira ordenança de Deus para o homem, a primeira, está lá em Gênesis. Qual foi? Crescei e multiplicai. Né? Então, se você não tiver filho, você não está multiplicando a sua geração, a sua prole, a sua família, né? Inclusive o povo de Deus. Então, você já está aí deixando de cumprir uma das ordenanças. Então, você tem que ter cuidado nisso. Vocês têm que pensar nisso também. Inclusive, o pastor conhece uma família, né, que tem uma senhora que tem 98 anos. São muitos irmãos. Diz aqui que são 10 irmãos. E eles se revezam ali no cuidado da mãe. Alguns moram até longe, em outras cidades, mas eles cuidam da mãe. Né? Eu também conheço uma família que a mãe fazia isso. Ela ficava alguns meses na casa de cada filho. Né? Mas a pensão que ela recebia era uma pensão muito boa. Como diz aí, muito gorda. Né? Então ela ia e o cartão lá da pensão dela ia junto. E os irmãos brigavam para ficar com a mãe porque o cartão vinha. Né? Então a pensão dela, na época, era 7 mil reais. Eles não gastavam R$1.000 com ela. Então ali existia uma disputa para quem ficava. E quando um irmão mandava a mãe para o outro irmão e não mandava o cartão, era briga generalizada. Né? A última pergunta está em Neemias. Segundo Neemias, qual foi a razão do muro? Já está pronto até a metade. E a resposta está em Neemias 4:6. Porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade. Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Tudo acontece, tudo se torna mais fácil quando o povo tem o coração inclinado ao que se propôs. Eles fazem um projeto, se propõem a fazer algo e trabalham em prol disso. Ali não tem competição, não tem um querendo aparecer mais do que o outro, querendo ser mais. Né? O destaque ali é o trabalho.
E todos então trabalham em prol, assim, na mesma direção, né? Da mesma finalidade, né? Eles se unem, eles cooperam. Ali existe só o bem comum. Não tem vaidade, não é isso? O trabalho prospera, o trabalho anda. Quando Neemias olhou aqui, o muro já estava pela metade, né? Ele até se assustou e até registrou isso. Essa disposição do povo de trabalhar, de unido ali. É assim que tem que ser com a igreja hoje. A gente tem que estar unido, numa só direção. Não é isso? O nosso coração da nossa congregação tem que estar unido, tudo em prol e caminhando na mesma direção. Se cada um começar a ir numa direção diferente, vira uma bagunça, uma balbúrdia e nada vai prosperar. É muito bom quando a gente precisa do mutirão na igreja, a gente vê a quantidade de irmãos que se propõem a ajudar. Ou numa obra, né? A gente teve nossa obra lá da igreja, né? Os irmãos iam ali, trabalhavam. Você via ali as paredes subindo uma velocidade tal, né? Porque existia ali o bem comum. Né? O pensamento de todos, o coração de todos estava naquele trabalho, né? Para que ele prosperasse. E tem que ser assim, né? Na igreja de Deus tem que ser assim. Todos se unirem e trabalharem em prol de algo. Né? Então, essa é a nossa última pergunta. Espero que todos tenham um excelente domingo na presença do Senhor, uma excelente semana, né? E se a semana que vem Deus permitir, nós estaremos aqui mais uma vez, né? Com a jornada bíblica. Amém? Fiquem todos com Deus.